95. Realeazeit capítulo 613 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Suspensão sem direito a salário e uma detenção de 15 dias se nenhum dano foi causado. Demissão e trazê-lo para o seu julgamento, se danos foram causados, Vossa Majestade. Machado de Ferro respondeu imediatamente. Correto. Você memorizou bem. As normas têm que ser obedecidas. Já que ainda não havia um tribunal militar no momento, sobrava para Roland ter que julgar os casos sérios de má conduta do exército. A infração de Dany aparentemente não era tão séria a ponto de precisar de um julgamento seu. Por estarmos diante de uma grande guerra, faremos ele cumprir 5 dias de detenção aqui, e o resto ele cumprirá na cidade de Primavera Eterna. Sim, Vossa Majestade. Não se preocupe com a reação dos soldados. Isso servirá como um bom exemplo e dirá a todos que eles estarão sujeitos à punição se quebrarem as regras, independentemente do quão grande seja a contribuição deles para o exército. Roland parou por um momento e então continuou. Claro, não nos esqueceremos do que Dany fez pelo exército. Se alguém algum dia perguntar, diga-o que eu tenho meus próprios planos. Na verdade, Roland sabia que ele também foi em parte responsável por tamanho desvio de conduta. Embora ele tivesse criado uma unidade especial de tiro composta por 50 pessoas, ele não havia separado os snipers experientes e talentosos dos outros soldados do batalhão de fuzileiros. Ele simplesmente ordenou que todos servissem como flancos e atirassem de longe com seus rifles de repetição, tendo como propósito deter os inimigos que tentassem entrar sorrateiramente nos bunkers de metralhadora. Dany, contudo, agiu como um sniper profissional. Ele escolheu sua posição e atirou baseado na lógica de eliminar os inimigos que representavam maiores perigos. Roland havia pensado em formar especificamente um time de snipers, e tal time teria requisitos rigorosos para armas, munição e principalmente para seus membros integrantes. Ele tinha que, ao mesmo tempo, ficar de olho nos snipers para garantir que cada um deles fosse proativo e produtivo. Talvez, ele teria que fazer alguns ajustes nesta unidade especial de tiro depois que a guerra contra a igreja terminasse. A propósito, Vossa Majestade, os comandantes capturados da igreja revelaram uma informação particular. Machado de Ferro escolheu cuidadosamente suas palavras. A informação é sobre o exército da punição divina. O que é? Eles disseram que os membros do exército da punição divina não conseguem lutar por conta própria. Eles podem apenas realizar missões simples ordenadas pelo condutor. Roland se virou. Sério? Há algo mais? Cinza já havia contado isso a ele, e foi por esse motivo que ele havia ousado levar seu exército para o norte e provocar a igreja. Se os guerreiros da punição divina pudessem lutar de forma independente, somente alguns deles seria mais que o suficiente para causar distúrbios por todo o reino e trazê-lo muitos problemas. O condutor pode ser uma pessoa normal ou uma bruxa pura, e não pode ser substituído. Machado de Ferro relembrou. Cada novo membro do exército da punição divina participará de uma cerimônia para jurar lealdade. Um dos cativos admitiu que ele já participou de uma dessas cerimônias antes. Roland imediatamente falou, me leve para onde eles estão. E também traga a gata. Roland se encontrou com os 4 cativos, que estavam separadamente confinados na masmorra do castelo. A vila do Vale Profundo era no geral agradavelmente fresco acima do nível do solo. Sua parte subterrânea, contudo, era muito fria e úmida. Todos os 4 estavam vendados e com as mãos amarradas atrás das costas. Embora nenhum ferimento pudesse ser visto em seus corpos, eles estavam todos tremendo. Aparentemente, Machado de Ferro havia usado algum tipo de interrogatório único neles, que poucas pessoas poderiam suportar por um dia. Ainda assim, os fiéis da igreja não eram prisioneiros comuns. A fé ardente deles os havia tornado extremamente fortes. Somente os 2 da direita estão dispostos a falar. Machado de Ferro disse com um tom baixo. Um deles é um chefe de justiça da igreja, e o outro é um padre da cidade sagrada. Os outros 2 se recusam a dizer qualquer coisa. Claro, eles não sabem que os amigos deles já confessaram. Não sabendo como funcionava a instituição e hierarquia da igreja, Roland perguntou, quem participou da cerimônia onde os guerreiros da punição divina juraram lealdade? Leve-o para a sala de interrogatório. O carcereiro rapidamente arrastou o padre para uma pequena sala logo à frente. Machado de Ferro derramou um balde de água gelada na cabeça do homem, acordando-o. Farat, eu quero que você responda a algumas perguntas. Ele começou a falar fracamente enquanto tremia. Eu já disse
tudo o que eu sei. Por favor, me mate agora. A voz do padre estava fraca e sem vida, como se ele estivesse em grande agonia. Fale sobre a cerimônia dos guerreiros da punição divina. Farate não respondeu. Escute. Essa é a última parte do interrogatório. Machado de Ferro se agachou e sussurrou no ouvido de Farate. Eu vou te libertar dessa dor assim que você responder a todas as perguntas. Levou um bom tempo para que o padre falasse. A cerimônia normalmente acontece na Torre de Babel, e quem participa são os guerreiros da punição divina, o Papa e os condutores escolhidos. Todos devem ficar em completo silêncio durante o processo. Até mesmo o menor ruído arruinará toda a cerimônia. Por que isso? Roland questionou. Porque novos guerreiros reconhecerão os condutores deles pelo som. O primeiro som que eles ouvem. Pode ser mais de um. Farate ofegou. Os condutores escolhidos lerão um cântico juntos. Os guerreiros da punição divina aceitarão todas as vozes durante esse período. E quanto a você? Você também é um condutor? Eu sou responsável por um grupo de 10 guerreiros da punição divina. Mas esses 10 também seguirão as ordens emitidas pelo seu superior, correto? O padre assentiu com a cabeça. Todos os guerreiros da punição divina deverão obedecer às ordens do Sumo Pontífice. Então é assim que funciona. Roland pensou. Antes ele pensava que eles controlavam esse exército inconsciente por telepatia ou via ondas cerebrais, mas na verdade eles controlavam por sons. Para ele, esse método era desnecessariamente complexo e menos eficiente. Não apenas as ondas sonoras perdiam força facilmente no ar, como também havia uma grande chance de emitir ordens contraditórias ou equivocadas. Qualquer um dos problemas causaria confusão no exército da punição divina. Você disse antes que os condutores não podem ser substituídos. E se os guerreiros da punição divina perderem todos os condutores? O que acontece? A gata de repente venturou-se. Ao ouvir que era a voz de uma dama, Farate ficou atônito. Responda. Machado de Ferro pegou mais um balde de água gelada. Eu não sei. Você está mentindo. Roland imediatamente recebeu o sinal de rouxinol. É melhor que você não teste nossa paciência, ou então ficará aqui por mais 15 dias. O padre cerrou os dentes e finalmente disse, Eles fogem para as terras selvagens. Isso é tudo o que eu sei. Terras selvagens? A gata ficou surpresa. É só um boato. Normalmente, quando isso acontece, eles são detidos imediatamente por outros guerreiros. Mas, ele hesitou por um momento. É dito que alguns guerreiros da punição divina, que não foram detidos corretamente, fugiram para as terras selvagens há muitos anos e permaneceram lá desde então. Você sabe como os guerreiros da punição divina são convertidos? Bem, só o Sumo Pontífice pode realizar a cerimônia. Nós não sabemos, quando o Papa se aposenta, como que ele passa a autoridade de controlar todo o exército da punição divina para o próximo Papa. Eu não sei. Gotas de suor começaram a aparecer na testa do padre. 400 anos atrás, como a igreja foi fundada. Você já ouviu falar do nome Alice? E quanto à aliança ou Taquila? O padre não soube responder a nenhuma pergunta que a gata fez. Ele realmente não sabe. Vamos. Não precisamos mais continuar com esse interrogatório. Após receber a confirmação de rouxinol, Roland disse. Quando os três estavam prestes a sair da masmorra, Machado de Ferro os alcançou e perguntou, Vossa Majestade, o que devo fazer com esses cativos da igreja? Faça o que você prometeu antes. Release capítulo 614. Quando eles retornaram ao castelo, Roland se virou para a gata e perguntou, Você recordou de algo? Muito provavelmente, o estudo sobre o exército da punição divina só foi concluído após a queda total de Taquila. Por isso entendo pouco sobre esse assunto. Ela respondeu, balançando a cabeça. Mas, definitivamente não é tão simples quanto o que o padre da igreja disse. Por exemplo, o que ele disse não explica como um papa recém-coroado consegue assumir o controle do exército da punição divina. Além disso, é muito estranho que o exército da punição divina tente desesperadamente fugir em direção às terras selvagens. A gata continuou após uma breve pausa. As terras selvagens que o seu pessoal fala devem ser as planícies férteis de 400 anos atrás. Não há nada lá a não ser as ruínas da cidade sagrada. E é muito fantasioso dizer que eles são atraídos pelos demônios. Quem sabe? Roland comentou casualmente. Você também viu que o sangue deles é azul. Não podemos considerá-los como seres humanos.
Ele não estava tão interessado no que exatamente atraiu o exército da punição divina. O que ele mais queria saber no momento era a fraqueza deles, e como detê-los efetivamente durante as batalhas. Como foi visto na última onda de ataques de lança dos inimigos, a falta de fortificações na base do primeiro exército tornava o exército da punição divina bastante perigoso. Se eles realmente são vulneráveis a ruídos, talvez a habilidade de Eco possa. Eu não aprovo essa ideia. A bruxa de cabelos azuis rejeitou a ideia. Haverá muitos riscos se você fizer isso. De fato, é muito arriscado se esgueirar na direção dos condutores, mas nós podemos. Não, eu não estou me referindo a Eco. A gata interrompeu as palavras dele. Me refiro a você. Eu. Se Eco quiser se aproximar dos condutores, ela terá que receber a ajuda do mundo da névoa de Rouxinol. Quando isso acontecer, você ficará desprotegido. A igreja só precisará mandar uma bruxa pura com habilidades especiais para tomar sua vida facilmente. Ela respondeu sem hesitação. Embora você seja uma pessoa normal, que é fraca e impotente, ainda precisamos de você no momento para derrotarmos os demônios. Portanto, protegê-lo ainda é a coisa mais importante a fazer. Não podemos assumir esse risco. Eu realmente não consigo dizer se você está me elogiando ou me insultando. Roland riu amargamente. Bem, se o problema é minha segurança, eu posso usar uma pedra da retaliação divina. A pedra da retaliação divina é somente uma proteção adicional, ela não é completamente infalível. A gata declarou sem rodeios. Nem mesmo Rouxinol é infalível, mas não temos uma opção melhor que ela. Enquanto eu estiver viva, Sua Majestade não receberá nenhum arranhão. Rouxinol revelou-se imediatamente e falou. Estava claro que ela não havia gostado nada das palavras de Agatha. Espero que sim. A bruxa de cabelos azuis não continuou a falar. Ela se virou para sair da sala do Lorde, mas parou assim que chegou na porta. O que foi? Roland perguntou. Agatha permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Eu não sei se devo falar sobre isso, mas... Além do imenso poder que a Lady Alice possuía, o motivo pelo qual ela foi capaz de se tornar a rainha da cidade da Estrela Cadente e também a líder das Três Cadeiras foi porque a inteligência e métodos dela eram superiores à da maioria das bruxas. Em algumas ocasiões, as decisões dela salvaram a aliança à beira do colapso. Sem ela, Taquila não teria conseguido sobreviver por tanto tempo. Muitas pessoas acreditavam que se a Lady Alice tivesse nascido antes da primeira batalha da vontade divina, ela teria acabado com essa guerra logo no início. O que você está tentando dizer? Ela olhou para Roland e franziu levemente as sobrancelhas. O que quero dizer é, esses guerreiros da punição divina, nos quais ela depositou a esperança dela para salvar as bruxas, não deveriam ter se transformado nisso. Você acha que o exército da punição divina de hoje não é o mesmo que o planejado 400 anos atrás? Roland perguntou, surpreso. Os guerreiros da punição divina não têm medo de poder mágico, nunca entram em pânico e são extremamente poderosos. Eles de fato possuem uma grande vantagem contra os demônios. Mas, eles não são capazes de fazer uma diferença decisiva. Pior ainda, eles precisam estar sempre acompanhados de um condutor. Eu sinto que a Lady Alice não depositaria a esperança dela nesses tipos de guerreiros. Agatha suspirou. Claro, é só uma suposição minha. Somente a igreja sabe o que exatamente aconteceu com a aliança depois da queda de Taquila. Horas depois de Agatha ter saído do local, Roland ainda estava imerso em pensamentos. As palavras de Agatha realmente faziam sentido. Seria possível que o exército da punição divina, que havia custado tão caro à rainha da cidade da Estrela Cadente, terminou se tornando um projeto decepcionante e defeituoso para a aliança. Quando ele estava prestes a sair do castelo para tomar uma fresca, o sigilo do ouvido de Rouxinol de repente entoou. Raio falando. Minha posição é noroeste, no céu acima da Serra do Vento Congelante. O inimigo está recuando. Repito, o inimigo está recuando. Câmbio. Recuando. Eles estão todos fugindo para a cidade sagrada. Magia completou. Entendi. Roland imediatamente chamou o guarda que estava do lado de fora. Informe a Machado de Ferro, Edith, o Duque Calvin e todos os membros do Departamento de Conselho para se reunirem aqui. Essa sem dúvida é uma boa notícia. Roland pensou animadamente. Ele não esperava que o exército da igreja fosse abandonar a Serra do Vento Congelante e recuar diretamente para o Planalto de Hermes. Deste modo, ele agora teria a chance de evacuar todos os habitantes da vila antes da cidade sagrada recapturar a Serra do Vento Congelante.
Eles estão com medo. Rouxinol riu. Talvez. Mas o recuo deles sugere que a igreja não é capaz de mandar mais reforços a curto prazo. Roland supôs enquanto esfregava o queixo. Parece que nossa hipótese de antes estava correta. Esse contingente de mais de 1000 pessoas provavelmente foi uma força avançada, que a igreja mandou de última hora. Quando ele decidiu usar essa tática, ele já havia de certo modo desistido da Serra do Vento Congelante. Afinal, a vila era muito próximo de Hermes. Agora que ele tinha uma chance de prevenir que os cidadãos da vila se tornassem vítimas das pílulas da loucura, ele se sentiu extremamente aliviado. Os membros convocados rapidamente se reuniram na sala de recepção. Roland recontou a eles a informação passada por Raio e, no fim, disse: alguma pergunta? Vossa Majestade, por que não mudamos nossa base para a Serra do Vento Congelante? O Duque Calvin perguntou, confuso. O local é estratégico e possui apenas uma rota que leva à cidade sagrada. Não seria mais vantajoso termos uma base lá do que no sopé da montanha? Isso é só o que parece. Na realidade, a Serra do Vento Congelante é rodeada por montanhas pelos 3 lados, sendo que há alguns pontos que os inimigos só precisariam de uma corda para infiltrar-se em nossas linhas de defesa. Roland deu de ombros. Nós já discutimos isso em detalhe na cidade de Primavera Eterna. Edith pode te explicar melhor depois. Mais alguma pergunta? Vendo que ninguém respondeu, ele emitiu a ordem. Bem, o processo de evacuação será realizado pelo primeiro exército. As moedas de ouro e reservas de grãos da Serra do Vento Congelante não são importantes. Nossos alvos são os residentes, que a qualquer custo devem sair de lá, seja por coerção ou à força. Além disso, talvez a presença de uma nobre influente possa facilitar o processo de evacuação. Estou me referindo particularmente à famosa pérola da região norte. Após uma brevíssima pausa, ele continuou. Machado de Ferro e Edith, vocês dois estarão responsáveis por essa tarefa. Sim, senhor, como desejar, Vossa Majestade. Quanto ao departamento de conselho. Ele olhou para o conde Euteque e os outros. O trabalho de vocês será prestar assistência ao duque da região norte no que concerne às pessoas evacuadas. Isso inclui calcular o número de pessoas, registrar as identidades delas e preparar comida e abrigo para elas. Entendido? Sim, Vossa Majestade. O grupo respondeu em uníssono. Excelente, vamos começar imediatamente. Roland bateu na mesa e exclamou. Release capítulo 615. Os passos rápidos de um guarda quebrou a paz e o silêncio do salão anelar. Descontente com isso, Typhon colocou sua xícara de chá na mesa e perguntou ao guarda, algum problema? Vossa Eminência, aconteceu algo na Serra do Vento Congelante. O guarda se aproximou e sussurrou nos ouvidos de Typhon. Parece que o Lord Solidal foi ferido gravemente lá. Ele continuou a explicar tudo o que ouvira sobre o incidente rapidamente. O quê? Typhon não conseguiu acreditar em seus próprios ouvidos. Mais da metade da força avançada foi eliminada e Soli perdeu um braço. O velho bispo agarrou o guarda pelo pescoço e perguntou. Onde está ele? Foi mandado para a Santa Casa dos Enfermos. E quanto ao exército da punição divina? Foi ordenado que eles mantivessem a posição e aguardassem por novas instruções. Neste momento, eles estão reunidos na catedral. Informe a sua santidade Eladiel imediatamente sobre esse assunto. Também, reúne cuide de todos que participaram dessa expedição. Feche as portas da catedral e proíba que outros fiéis entrem ou saiam por enquanto. Typhon pareceu esquecer de seu chá. Eu irei para a Santa Casa. Sim, Vossa Excelência. Como isso pôde acontecer? Ele conseguia sentir seu coração palpitar sem parar. A princípio, um pelotão de 1.300 homens, dos quais 300 eram guerreiros da punição divina, não deveriam ter tido problemas ao lidar com a Serra do Vento Congelante. Antes de Soli ser promovido a bispo, ele era um chefe de justiça veterano e um dos subordinados mais capazes de sua santidade Maine. Mesmo se eles tivessem encontrado demônios ou bestas, não deveria ter havido tantas vítimas. Embora o medo obscurecesse seu coração, o velho bispo se manteve com a mente clara, já que a coisa mais importante a fazer no momento era evitar que essa notícia vazasse, prevenindo, assim, que a fé dos fiéis fosse abalada. A segunda coisa mais importante a fazer era descobrir exatamente o que havia acontecido com Solidão na Serra do Vento Congelante. Quando ele chegou à Santa Casa dos Enfermos, El já estava lá. Era evidente que ela possuía uma fonte alternativa de informações.
Os dois se entreolharam e caminharam juntos solenemente em direção à ala dos enfermos em que Soli estava. Uma bruxa pura estava cuidando dos ferimentos do arcebispo. Soli havia perdido um braço, mas o ferimento já estava envolvido com tecidos de algodão. Quando Soli viu os outros dois arcebispos, seus olhos atordoados pareceram recuperar o foco, e ele se esforçou para sentar-se. Nos deixe sozinhos. Typhon pediu para que a bruxa pura saísse e ajudou Soli a se erguer. Como está seu ferimento? Eu quero ver sua santidade. Soli ficou agitado. Me levem para a área secreta principal agora. Diga-nos o que aconteceu primeiro. Eu respondeu friamente. Só assim consideraremos se te levamos para ver o Papa ou te jogamos numa cela e esperamos pelo julgamento. Sua idiota, essa não é a hora de brigarmos. Soli rangeu os dentes. A Serra do Vento Congelante era uma armadilha. As armas de pó de neve de Roland são muito mais assustadoras que as de Timothy. Eu tenho que informar a sua santidade. Eu não quero ficar no escuro enquanto protejo sua bunda, Senhor Solidal. El ergueu a voz. Você sabe o quão vergonhoso foi o seu retorno. Ao passar pelo portão da cidade, todos puderam ver o quão incompetente e derrotada nossa força avançada foi. Algumas pessoas da cidade sagrada já começaram a fazer perguntas. Se eu não tivesse acionado o tribunal para deter alguns intrometidos, amanhã mesmo toda a cidade já estaria falando sobre esse vexame. Ela o agarrou pela gola. Você sabe o quão grave isso seria? Typhon sabia que eu estava perfeitamente correta. A perda de mais de 100 guerreiros da punição divina foi o mesmo que perder 2 anos de trabalho. E o inimigo desta vez foi só uma pequena vila nas montanhas. Essa era uma desgraça absoluta para a igreja. Pior ainda, se a notícia vazasse, a fé dos fiéis seria imensamente afetada. Desde que o exército da punição divina começou a ser designado para lutar contra as bestas demoníacas, havia surgido um rumor de que eles eram invencíveis e imparáveis. Realmente pareciam. Se até mesmo as enormes e selvagens bestas demoníacas não eram páreos para o exército da punição divina, que tipo de inimigo poderia derrotá-los? Justo quando Typhon iria dar alguns conselhos, a porta da ala dos enfermos de repente foi aberta. Espero que eu não esteja atrasada. A bruxa de cabelos brancos, Zero, entrou na ala dos enfermos. O Papa quer te ver, e pede que você não divulgue as circunstâncias específicas da batalha. Você consegue andar sozinho? Lá diz Zero, não podemos, El protestou. Zero interrompeu rapidamente. Não se preocupe. O Papa só está preocupado que o segredo do exército da punição divina possa ter vazado. Vocês saberão de tudo o que aconteceu na batalha assim que o Papa terminar de investigar o assunto. Que segredo? Perdoem-me, mas não posso contar. Zero riu. Porque até mesmo eu não sei. Eu consigo andar. Soli se levantou com dificuldade da cama e deu alguns passos antes de cair no chão. Não precisa fingir ser durão. A bruxa pura deu um estalo de dedos, e imediatamente, 2 guardas da área secreta, que vestiam mantos azuis, se aproximaram e levantaram o arcebispo. Quando chegarmos à área secreta principal, colocaremos você em uma cadeira de rodas. Vadia, puta, asquerosa. Depois que Soli foi embora com Zero, eu xingou furiosamente e saiu da ala dos enfermos. Com uma expressão sombria no rosto, Typhon observou a bruxa pura desaparecer de vista. Apoiado pelos guardas, Soli descia os degraus de pedra em direção ao profundo abismo abaixo da catedral. Em seu rosto havia uma expressão de entusiasmo. Essa era a primeira vez que ele entrava no núcleo da igreja. Até mesmo sua respiração ficou rápida e curta. Como você pretende explicar as perdas severas do exército da punição divina para o Papa Maine? Depois que Soli se sentou na cadeira de rodas, Zero o empurrou pessoalmente em direção ao corredor. A derrota desta vez foi de fato causada pelo meu próprio descuido. Estou disposto a aceitar qualquer punição. O arcebispo hesitou por um momento. E eu? Desejo me voluntariar para me tornar um guerreiro da punição divina. Você tem certeza? Você quer desistir de sua posição como arcebispo e se tornar um lacaio? Eles não são lacaios. Soli logo ficou irritado. Todos os guerreiros da punição divina são bravos e inabaláveis. Esse é o motivo pelo qual eles estão dispostos a sacrificarem as próprias vidas e lutarem pela glória da igreja. Eu falhei com eles e causei danos imensuráveis à cidade sagrada. O melhor jeito de pagar pelos meus erros seria me tornar um guerreiro da punição divina e lutar pelas divindades. E mesmo. Zero deu de ombros. Eu acho que o Papa não irá concordar. Eu farei o meu melhor para convencê-lo.
Eu acredito que o Papa Mine definitivamente irá. Não é isso que eu quero dizer. Ela balançou a cabeça. Converter um guerreiro da punição divina requer o sangue de uma bruxa, e as bruxas são escassas. Agora que você perdeu um braço, sua capacidade de luta diminuiu bastante, e mesmo que a conversão seja um sucesso, você ainda será um guerreiro defeituoso. Você acha que o Papa desperdiçará o sangue de uma bruxa num deficiente? O que você disse? Espere. Pare. Zero empurrou a cadeira até o fim do corredor e parou. Algum problema? A cerimônia de encarnação dos guerreiros da punição divina é um segredo que apenas o sumo pontífice sabe. Como você sabe que a cerimônia precisa do sangue de uma bruxa? Os olhos de Soli se arregalaram. É impossível que o Papa Mine tenha contado a você. Você não está errado. Ele definitivamente não me contaria. Ela esperou que os guardas abrissem a gaiola e colocou calmamente o arcebispo lá dentro. Mas eu não preciso que ele me conte. Por quê? Eu sou o Papa. Isso é blasfêmia. Soli virou a cabeça somente para ver um feixe de luz vindo em sua direção. Eleazioite capítulo 616 Estrondos fortes e ensurdecedores vinham de todo lugar. Tudo o que Zero podia ouvir dentre esses estrondos eram os gritos e gemidos fracos de dor. Na linha de frente, havia uma vanguarda formada por guerreiros da punição divina, e na linha de trás, estava o exército de julgamento, que avançava lentamente. Essa era a formação do grande escudo, desenvolvida para lidar com o enxame de bestas demoníacas, mas que também era igualmente efetiva contra as flechas e armas de pó de neve. Esses escudos de ferro eram capazes de ricochetear uma rajada de flechas, e nem mesmo as armas de pó de neve de Timothy poderiam penetrá-los. A única desvantagem era que eles eram extremamente pesados, e, por isso, somente o exército da punição divina poderia carregá-los em batalha. Contudo, desta vez, os escudos perderam sua efetividade. De vez em quando, um guerreiro da punição divina seria destroçado pelas bolas de ferro que vinham assobiando em direção a eles, e até mesmo as pessoas na retaguarda seriam atingidos pelas mesmas bolas. Sangue rapidamente jorrava dos furos criados por essas bolas. Os guerreiros que não morriam no local, se contorciam e gritavam de dor. Alguns até mesmo tentavam guardar suas entranhas que haviam caído no chão, em pânico. Isso tudo involuntariamente enfraquecia o moral de seus companheiros que ainda estavam lutando. Isso não pode continuar. Temos que fazer com que os guerreiros da punição divina avancem o mais rápido que puderem. O assistente de Soli vozeou. Eu concordo, Lord Soli. Um dos comandantes concordou enquanto cerrava os punhos. Essas bolas de ferro podem apenas viajar em linha reta, e não podem ser atiradas rapidamente. A coisa certa a fazer seria espalhar nossos guerreiros pelo campo de batalha, fazendo com que não sejamos mais alvos fáceis. Entendido? Passem minhas ordens para expandir nossa formação e efetuar uma investida total. Zero ouviu Solidão emitindo uma ordem de ataque. Contudo, momentos depois, um novo tipo de arma entrou no campo de batalha. Soava como o barulho incessante de uma chuva de granizo colidindo com uma chapa de metal. Uma nuvem de fumaça de repente se levantou na frente dos guerreiros que avançavam e fez com que eles caíssem mortos no chão como trigo ceifado. Foi impossível para Zero saber de onde o ataque vinha. Os condutores ficaram com semblantes pálidos. Todos sabiam que o resultado desta batalha já estava decidido. Zero de repente ouviu um som sibilante de algo cortando o ar. Era agudo, porém abafado, como o chiar de uma víbora. Perigo. Zero imediatamente olhou na direção do som. Ela subconscientemente queria correr para um local seguro, mas rapidamente lembrou que esse não era o seu corpo real, e sim o do arcebispo. Lamentavelmente, Solidão não foi tão vigilante quanto ela. Uma grande bola de ferro veio do céu e caiu no chão à frente dele. Assim que colidiu com o chão, a bola de ferro imediatamente quicou e passou raspando pelo corpo de Soli, atingindo seu braço. Zero sentiu sua visão girando em círculos antes de cair no chão. 2. Sangue fresco jorrava do ombro de Soli. O lugar onde seu braço deveria estar havia ficado vazio. Ele cerrou os dentes para não gritar de dor. Várias pessoas nervosamente se reuniram em volta dele. Vossa Eminência, pela santa benevolência, seu braço, recuem. Ordenem que todos batam em retirada, levem o Lord Soli para longe deste lugar. A memória acabou neste momento. Zero abriu os olhos. Na frente dela estavam novamente os prismas da retaliação divina e o templo secreto principal, localizado no subterrâneo. Então foi isso que aconteceu. Ela baixou a cabeça e sorriu incontrolavelmente.
Agora tudo faz sentido. Isso explica como um mero lorde de vila fronteiriça conseguiu se tornar o novo rei do reino de Castelo Cinza. Explica como ele conseguiu derrotar a cavalaria do duque e o exército louco do segundo príncipe várias vezes. E também explica como ele foi capaz de capturar a cidade real de Castelo Cinza em um único dia. Os estrondos contínuos, o cheiro de pó de neve no ar. Essas coisas provam a existência de um novo tipo de arma que é imensamente superior às armas de pó de neve Timothy. Se Zero não tivesse testemunhado isso pessoalmente, ela nunca teria imaginado que as armas de pó de neve poderiam ser tão poderosas assim. Claro, ela sabia que essas novas armas não eram um segredo da família Wimbledon, ou então Timothy e Garcia também saberiam. Sem sombra de dúvidas, Roland havia encontrado alguma coisa em Vila Fronteiriça que o permitiu ter o poder que ele tinha hoje. Outra possibilidade era que ele havia dominado as técnicas antigas de alguma família isolada. Desde que a aliança foi dissolvida, alguns construtores, ferreiros, inventores e etc., que auxiliavam os cidadãos locais, fugiram para lugares distantes a fim de viverem suas vidas. Muitos deles possuíam habilidades especializadas, e portanto, seria possível que um deles tivesse inventado essas armas engenhosas. Ou talvez, as armas foram encontradas em alguma ruína na Cordilheira Intransponível. Os registros históricos na biblioteca mencionavam que havia algumas ruínas de origens desconhecidas situadas na fronteira das terras selvagens. Na verdade, foi a descoberta de um labirinto subterrâneo que ocasionou a divisão da aliança. Mas Zero estava mais inclinado a acreditar que era a habilidade de alguma bruxa que fazia com que o pó de neve normal se tornasse extremamente poderoso. Isso também explicaria por que Roland havia mudado sua atitude, recrutando várias bruxas e livrando-as da injustiça. Esqueça, não adianta eu ficar especulando. Não importa qual seja a explicação, Roland Wimbledon é quem melhor sabe sobre isso. Zero pensou. Zero sabia que se ela devorasse Roland, ela passaria a entender tudo sobre essas armas. Lade. Zero? O guarda-chefe, que estava de pé em frente à saída da gaiola, perguntou com preocupação, pois já fazia um bom tempo que Zero não falava nada. Zero suprimiu o entusiasmo em seu coração e esperou até que o sorriso em seu rosto desaparecesse completamente para só então sair calmamente da gaiola. Estou bem. Informe a agência de inteligência para convocar todas as bruxas puras que ainda estão no Reino do Alvorecer. Todas? O guarda-chefe parecia atônito. Mas de acordo com o plano da senhora, a batalha decisiva está prestes a começar. Zero explicou lentamente. Eu quero que todas estejam aqui. Comparado com o conhecimento de Roland, o Reino do Alvorecer era insignificante. Uma arma que possui um poder tremendo, um alcance inacreditável e que pode ser usada por qualquer um. Zero rapidamente conseguiu entender a importância que essas armas teriam na iminente batalha da vontade divina. Se essas armas pudessem ser produzidas em massa antes da chegada da lua sangrenta, as chances da cidade sagrada derrotar os demônios aumentariam significativamente. Quanto a si mesma, ela conseguiria dar mais um passo em direção à vontade divina. Vila do Vale Profundo, região norte do reino de Castelo Cinza. Após jantar, Ify retornou ao seu quarto no castelo e imediatamente bocejou de sono. Nos últimos 15 dias, além de executar a operação extração de presas, ela também não teve tempo para descansar após chegar na Vila do Vale Profundo. Ela não apenas ajudou o primeiro exército a proteger a base, como também teve que seguir de comitiva para a Serra do Vento Congelante a fim de realocar os residentes locais. Embora estivesse sempre ocupada, ela agora sentia que sua vida finalmente tinha um real significado. Ao observar com mais calma, ela percebeu que as bruxas não combatentes de fato possuíam suas próprias forças únicas. Ela também começou a perceber que não era tão diferente assim das pessoas normais, tirando, claro, o fato de que ela possuía poderes mágicos. Com o passar dos dias, ela lentamente estava começando a ser aceita pelas integrantes da União das Bruxas. Há poucos dias, Magia até mesmo disse um olá para ela pela primeira vez, embora Raio não tenha gostado nada disso. Ify sabia que ela não seria perdoada facilmente pela União das Bruxas. O que ela teria que fazer no momento era compensar por todo o mal que ela fez e demonstrar seu valor por meio de ações. Na verdade, ela não se importava se no final poderia se tornar uma irmã das outras bruxas ou não. Ela só queria se redimir. Se redimir por sua única e melhor amiga, Annie. Quando ela estava prestes a se deitar na cama, alguém bateu na porta. Ao abrir a porta, ela ficou surpresa ao se deparar com a líder de ilha adormecida, Ladith Wimbledon.
Eu desejo falar com você sobre a Associação Presas de Sangue. Tilly suspirou suavemente. E também sobre Andy Morgan. Annie. Heleazwit capítulo 617. Fi silenciosamente ouviu Tilly explicar toda a história por trás da fundação da Associação Presas de Sangue, assim como as verdadeiras intenções de Andy Morgan. Ao ouvir que Annie foi dada para os nobres, ela sentiu seu coração apertar bastante. Andy. Onde ela está agora? Ela recebeu a devida punição. A morte. Cinzas, que estava ao lado de Tilly, respondeu. A subordinada dela, Celeste, também seguiu o mesmo caminho. Oh, obrigada. Ify disse suavemente. Ela afrouxou os punhos involuntariamente e de repente se sentiu perdida. Embora aqueles que foram responsáveis por tudo isso já tivessem recebido o que mereciam, ela não se sentia tranquila. Agora que não havia mais vingança para buscar, ela se sentia sem rumo. Além disso, como a única pessoa envolvida que não foi punida, ela se sentia ainda mais culpada. Espero que você possa ajudar ele adormecida a trilhar o caminho correto novamente. Tilly disse após um período de silêncio. Assim como você, as outras integrantes da Associação Presas de Sangue também foram enganadas e traídas por Andy. Elas não merecem ser envolvidas nisso, nem discriminadas. Embora as bruxas combatentes tenham desprezado, abusado e se aproveitado das bruxas assistentes, não seria correto fazer o mesmo com elas em troca. Ify assentiu com a cabeça sem muita hesitação e disse, eu estou disposta a ajudá-la, Lady Tilly. Tilly pareceu um pouco surpresa, como se ela não esperasse uma resposta tão imediata de Ify. É ótimo que você esteja disposta. O que devo fazer? Fale com as outras integrantes da Associação Presas de Sangue sobre a sua história com Annie. Eu contarei a todas sobre o crime de Andy. Tilly respondeu. Depois que a igreja for completamente eliminada, enviarei algumas pessoas para o reino de Coração de Lobo para encontrar as bruxas aprisionadas pelos nobres. Se elas ainda estiverem vivas, Roland irá resgatá-las. Entendo. Ela estava determinada a fazer qualquer coisa que pudesse aliviar o seu pecado. Você está bem? Tilly de repente se inclinou e acariciou a bochecha de Ify. Ify imediatamente sentiu uma sensação calorosa se espalhar pelo seu rosto. Estou bem. Ela piscou os olhos algumas vezes. Eu só estou me sentindo um pouco cansada. Tilly olhou para ela silenciosamente por um bom tempo. Não se sobrecarregue demais, e tente não se preocupar muito. Tenha um bom descanso. Ify só se deitou na cama quando não ouviu mais os passos de Tilly e Cinzas. Eu não estou chorando. É apenas uma reação natural do meu corpo. Ela disse para si mesma. Não era tristeza nem covardia. Era simplesmente uma prova de que ela sentia falta de Annie. Lágrimas rolaram continuamente pelo seu rosto. Roland estava sentado em frente à sua mesa de escritório, lendo o relatório estatístico de evacuação entregue pelo departamento de conselho. Já fazia um bom tempo que ele não lia sob a luz de lamparina e, por isso, ele se sentia um pouco incomodado. Na cidade de Primavera Eterna, ele havia conseguido aproximar a civilização da modernidade, mas agora na Vila do Vale Profundo, ele sentiu que tudo estava de volta à Idade das Cavernas. Não havia chuveiros, sabão perfumado, nem luz elétrica. Esse lugar se parecia com Vila Fronteiriça no início, quando ele chegou a este mundo. A industrialização havia acabado de florescer na região oeste. Ele ainda tinha muito trabalho para fazer até que máquinas de vapor e caldeiras se tornassem comuns por todo o reino. Roland colocou o relatório na mesa. Assim que ele foi esfregar os olhos, um par de mãos invisíveis tocaram sua testa e começaram a massageá-la suavemente. Obrigado. Ele inclinou a cabeça e falou antes de voltar a ler o relatório. Quando Barov não estava por perto, Sir Euteca assumia a função de assistente de Roland. Ele era excelente em calcular as estatísticas e preparar relatórios, e era quase tão bom quanto os funcionários da prefeitura, que recebiam treinamento especializado. Quantas pessoas estão dispostas a irem para a região oeste? Pelo menos 70%, Vossa Majestade. Euteca respondeu. A Serra do Vento Congelante não é um lugar bom para viver. Eu perguntei ao Duque sobre isso, e ele me disse que se não fosse pelo propósito de monitorar a igreja, não haveria uma vila naquele lugar. Os 30% restantes são em maioria pessoas que possuem suas próprias fazendas ou negócios na região norte. Ótimo. Você já pode começar a fase de planejamento. Não deixe que os navios retornem vazios. Leve com eles um certo número de pessoas toda vez que embarcarem de volta à região oeste. Assim eles poderão chegar mais cedo na cidade de Primavera Eterna.
Mas e quanto ao Duque Calvin, eu conversarei com ele depois. Roland bebeu um gole de chá. De qualquer forma, depois dessa guerra, não haverá mais a necessidade de termos um posto na Serra do Vento Congelante, mesmo se vencermos o Per. Algo de errado, Vossa Majestade? Euteque perguntou. Nada. Quando ele foi dizer mesmo se vencermos ou perdermos, Rouxinol rapidamente cobriu sua boca para que ele não falasse a palavra perdermos. Enfim, só faça o que eu disse e tudo ficará bem. Sim, Vossa Majestade. Assim que Euteque estava prestes a sair, um membro da guarda pessoal, Sean, abriu a porta e entrou. Vossa Majestade, tem uma mulher do lado de fora do castelo que deseja vê-lo. Ao ser parada pelos guardas, ela se ajoelhou no chão e disse que não sairia de lá até que conseguisse falar com o senhor. Agora. Ele subconscientemente deu uma olhada pela janela. Toda a vila estava escura e quieta. Sim, parece que ela escolheu vir a este horário de propósito. Eu já vi ela antes, durante o dia. Na verdade, 2 vezes. Ela ficava olhando para o castelo de longe, e parece que agora tomou coragem. Quanto ao motivo da vinda dela, Sean parou por um momento e hesitou. Ela alega ser uma senhora Wimbledon. Após ouvir isso, Roland quase engasgou com a própria saliva. Impossível, pelo que ele sabia, o quarto príncipe nunca esteve na região norte antes. Quando a mulher entrou na sala do Lorde, Roland ficou impressionado. O visual geral dela não era particularmente notável, mas as características faciais dela possuíam um charme peculiar. Seu corpo pequeno e magro tinha um toque inexplicável de firmeza e gentileza. Resumindo, ela passava a sensação de ser uma dona de casa muito capaz. A sujeira em seu longo vestido destacava ainda mais essa mistura de feminilidade e força. Vossa Majestade. A mulher prestou uma reverência. Sou Olivia da Serra do Vento Congelante e presto-lhe respeito. Posso saber o que você quer dizer com Sra. Wimbledon? Roland foi direto ao ponto. Eu ouvi de meu guarda que você deliberadamente esperou até a tarde da noite para entrar no castelo. Você está ciente das consequências de usar indevidamente o nome dos Wimbledon? Perdoe-me, Vossa Majestade. Mas se eu não fizesse isso, o senhor nunca estaria disposto a me ver. Ela cerrou os dentes. Eu realmente não sou a esposa de seu irmão mais velho, mas nós nos amávamos muito. Como esperado, era só uma mentira. Espera aí. O que ela disse? Meu irmão mais velho? Você se refere a Timothy? Ela balançou a cabeça, negando. Gerald? O rosto de Olivia ficou vermelho, e ela imediatamente se ajoelhou no chão. Eu sei que Gerald planejava assumir o trono, mas agora ele está morto. Vossa Majestade, o senhor pode me ajudar no lugar dele? Eu imploro. Eliaswit capítulo 618. Ouvindo o que Olivia disse, Roland não pôde deixar de suspirar com um misto de emoções. Não era uma história complicada. Na época em que Gerald Wimbledon servia como comandante da guarda fronteiriça, ele havia criado um costume de visitar anualmente a Serra do Vento Congelante durante os meses dos demônios para ajudar a igreja a lutar contra as bestas demoníacas. Em uma de suas estadias, ele conheceu uma garota chamada Olivia em uma taverna e se apaixonou por ela. Por causa do status de Olivia, era impossível para Gerald se casar com ela ou tornar público o relacionamento deles. No final, ele comprou secretamente uma residência na vila e fez da morada o seu ninho de amor. Roland não pôde julgar pela história se esse era um caso de amor verdadeiro ou não, mas sabia pelas memórias do antigo príncipe Roland que Gerald havia de fato recusado casamentos políticos com outras nobres e não possuía nenhum interesse romântico na cidade real de Castelo Cinza. Por causa disso, havia surgido um rumor de que o príncipe Gerald era homossexual. O conteúdo da carta mostrada por Olivia era ainda mais incrível. De acordo com a garçonete, Gerald estava determinado a fazer dela a nova rainha, e, não contente em apenas demonstrar sua intenção, ele preferiu deixar isso por escrito. Se essa carta tivesse vazado naquela época, o rei Wimbledon III teria ficado furioso com Gerald. Os bons tempos rapidamente acabaram para Olivia. Logo depois que a notícia de que Timothy havia sentenciado Gerald à morte chegou na região norte, sua vida pacífica teve um fim e tormentos contínuos começaram a martirizá-la. Os guardas deixados por Gerald foram embora de uma hora para outra e, logo depois, sua casa foi invadida e saqueada. Sem fonte de renda, ela teve que voltar a trabalhar como garçonete na taverna. Mas seu sofrimento não parou por aí. O dono da taverna, que ainda estava com raiva por causa de seu sumiço repentino, começou a assediá-la repetidas vezes. Ele até mesmo a coagiu a dormir com ele.
Durante os últimos 6 meses, a vida de Olivia havia sido um inferno. A esposa do dono da taverna não se atrevia a descontar suas frustrações no marido dela. Ao invés disso, descontava todo o seu ódio em Olivia. O dono geralmente ignorava o que acontecia, e de vez em quando até se juntava à esposa dele para abusar e humilhar Olivia. Roland nunca iria criticá-la por ser mente fraca, já que não era de todo surpreendente que ela houvesse se submetido a esse tipo de tratamento injusto. Como uma mulher desamparada e sem rumo, ela teve que encarar o maior desafio da vida dela até agora, que era sobreviver. Quanto ao desaparecimento dos guardas e o roubo logo em seguida, Roland achava que isso não era uma coincidência. Já que o ladrão havia invadido a casa precisamente quando Olivia estava fora e achado rapidamente o local onde ela escondia o dinheiro, com certeza devia ter um dedo dos guardas nisso. Então o que posso fazer por você? Roland perguntou a Olivia. Ele decidiu ajudá-la. Não por causa de Gerald, que o Roland atual nunca havia conhecido antes e que até mesmo poderia ser considerado um meio inimigo baseado nas memórias do antigo Roland, mas simplesmente porque Roland queria ajudar essa mulher sofredora que suportou tamanha desgraça, e que ainda esperava pacientemente por uma chance de ter uma vida melhor. Além disso, ajudá-la não seria uma tarefa difícil para o Roland atual. E ele também não cobiçaria a mulher de seu irmão mais velho, como algumas pessoas esperariam. Eu quero deixar a taverna. Vossa Majestade. O senhor poderia arranjar algum trabalho para mim? Olivia respondeu com um tom de voz baixo. Você tem certeza de que quer permanecer na região norte? Se o dono da taverna não conseguir esquecer você, ele pode tentar armar alguma coisa. Você pode ir para a região oeste no próximo navio. Você terá trabalho, comida e até mesmo uma casa lá. Roland disse enquanto dava de ombros. Após um momento de hesitação, Olivia respondeu com um tom ainda mais baixo. Vossa Majestade. Eu quero ficar na região norte. Eu acho que ela tem medo de você. Afinal, ela possui pelo menos a metade da beleza de Edith. Rouxinol sussurrou no ouvido de Roland, provocando-o. Roland disse em silêncio, bobagem. Após falar com Rouxinol em linguagem labial, Roland acenou com a cabeça para Olivia e disse, tudo bem. Pedirei ao Duque Calvin que encontre algo para você na Cidade da Noite Eterna. Já está tarde. Sean vai arranjar um lugar para você passar a noite. Eu nunca esquecerei sua bondade, Vossa Majestade. Ela ajoelhou no chão e disse. Mas eu ainda tenho que voltar para a taverna. Você que decide. Roland ergueu a sobrancelha e disse. Ele se virou para Sean e ordenou. Dê uma carona a essa dama. Quando Olivia estava prestes a sair, Roland de repente perguntou, a propósito, você teve algum filho com Gerald? Ela pareceu alarmada por um momento, mas logo respondeu, sinto muito, Vossa Majestade. Eu não tenho nenhum filho para carregar o nome da família em Bledon. Depois que Olivia foi embora com o guarda, Rouxinol saiu do mundo da névoa e disse, a última frase dela foi uma mentira. Eu sei. Roland contorceu os lábios e disse. Ela não é boa em mentir, e isso também explica porque ela tolerou os abusos do dono da taverna. Pela criança. O dono deve saber que foi o príncipe Gerald Wimbledon quem a levou embora. Ele também deve estar ciente do que aconteceria à criança se Timothy descobrisse a verdade. Para proteger a criança que teve com Gerald, ela teve que fazer o que o dono da taverna queria. Eu acho que foi isso que aconteceu. Você quer que eu investigue? Rouxinol perguntou. Roland olhou para Rouxinol por um longo tempo até que um sorriso apareceu no canto de seus lábios. Você está preocupada que eu planeje enterrar esse segredo para sempre, como Timothy faria. Relaxe, eu não vou machucar pessoas inocentes. Até mesmo os membros da família do Duque ainda estão sob prisão domiciliar na cidade de Primavera Eterna. Um governante feudal não pouparia ninguém da família de seus inimigos, mas Roland não gostava da ideia de punição coletiva, quanto mais matar um filho bastardo de uma mulher comum, que aparentemente não era uma ameaça ao trono. Não importa qual seja o seu comando, eu cumprirei. Rouxinol disse lentamente. Entendi. Bem. Então me dê uma massagem. Roland pegou a mão de Rouxinol e colocou em seu ombro. Olivia voltou ao seu quartinho de madeira. A casa onde ela estava havia sido construída para abrigar refugiados da Serra do Vento Congelante, que estavam sendo evacuados. Seus passos acordaram o bebê que dormia. Uau, 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 o bebê chorou. A esposa do dono da taverna imediatamente começou a gritar do cômodo ao lado. Droga! Faça ele calar a boca. Se não vou jogá-lo no rio. Me desculpa.
Eu vou fazer com que ele fique quieto. Não se importando com Freza da noite, Olivia tirou seu vestido sujo e usou para cobrir o bebê em seus braços. O bebê instantaneamente chegou mais perto dela, procurando o peito. Ela finalmente deu um suspiro de alívio. Ela sentiu que teve sorte, já que conseguiu sair de casa e voltar sem que o dono da taverna percebesse. Depois que eles foram evacuados da Serra do Vento Congelante, o dono da taverna ficou ainda mais mal-humorado. Ele passava mais tempo nos bares locais e casas de apostas, e raramente a tocava. Foi por esse motivo que Olivia teve a chance de sair escondida desse quarto e pedir ajuda ao irmão mais novo de Gerald. Ela não se atrevia a contar a Roland que tinha um filho com Gerald ou ir para a região oeste, que estava sob o completo domínio do rei. Ela temia que Sua Majestade quisesse eliminar seu precioso filho. Olivia gentilmente acariciou o cabelo cinza do bebê, que era uma característica marcante da família Wimbledon. Ela sentia que era uma pena que Gerald não havia chegado a conhecer o próprio filho. Ela só foi saber que estava grávida dias após receber a carta de Gerald na Serra do Vento Congelante. Depois que o bebê se alimentou, ele logo pegou no sono novamente. Olivia baixou a cabeça e beijou a testa dele. Ela havia se decidido que iria criá-lo sozinha, não importando o que tivesse que sacrificar. Eleazioite capítulo 619. Os tijolos vermelhos e os azulejos acinzentados da catedral gradualmente entraram no campo de visão de Isabela, enquanto o navio em que ela estava se aproximava lentamente da cidade sagrada. Parecia relativamente prosaico. Diferente da nova catedral no platô, essa catedral antiga não possuía uma capela exuberante ou uma altura similar à da Torre de Babel. Parecia que ela era até mesmo menor que as igrejas localizadas nas capitais dos quatro reinos. Apesar disso, no coração da maioria dos fiéis, essa velha catedral, junto com os claustros, o salão de guerra e o salão arbitral, formavam o palácio das divindades na terra. Eles consideravam essa velha catedral como a origem da igreja e o início de tudo. Isabela, contudo, sabia que não era bem assim. Ela sabia que o verdadeiro local da origem da igreja estava situado dentro das grandes montanhas atrás da velha catedral e que a verdade sempre foi mantida em segredo. Quanto à antiga cidade sagrada, foi construída apenas para encobrir esse segredo. Depois que o navio ancorou na doca, Isabela caminhou sozinha pela ponte carregando bolsas leves. Vendo isso, o guarda que veio da área secreta principal para recebê-la ficou surpreso e perguntou: Minha Lady, onde estão as outras bruxas puras? Elas virão daqui a 1 ou 2 dias. Eu sei que Sua Santidade quer que voltemos o mais rápido possível, mas elas ainda precisam de um certo tempo para resolverem alguns assuntos. Ela deu de ombros e respondeu. Mas Lady Zero disse que ela queria ver todas. Isabela interrompeu o guarda. Eu sei disso, mas ela não disse que queria ver todas ao mesmo tempo. Ela havia ficado confusa com essa ordem súbita de retirada. Pedir para que todas as bruxas puras retornassem à cidade sagrada aparentemente arruinaria o plano de controlar o reino do alvorecer. Sem a medicina, o rei morreria com o sono eterno. Ela não conseguia pensar numa razão para que Zero mudasse o plano assim tão de repente. Ela está ficando cada vez mais parecida com um verdadeiro papa, ou melhor, papisa. Isabela pensou, sentindo-se um pouco descontente. Não obstante, ela ainda teve que dar o fora do reino do alvorecer assim que recebeu o comando. Sua viagem de volta a Hermes havia levado 1 semana. Ela se virou para perguntar ao guarda enquanto subia na carruagem. A propósito, você sabe o que aconteceu na cidade sagrada? A força avançada da igreja batalhou contra o reino de Castelo Cinza do sopé da Serra do Vento Congelante. O guarda hesitou por um momento e respondeu. E eu acho melhor que a senhora pergunte ao Lady Zero sobre os detalhes. A força avançada perdeu. O guarda sentiu com a cabeça levemente sem dizer nada. Em seguida, ele rapidamente montou em seu cavalo de guerra e disse para o cocheiro, vamos. Dentro da carruagem, Isabela fechou as cortinas e ficou perdida em seus pensamentos. Certamente havia muitos guerreiros da punição divina na força avançada, e os principais líderes da igreja só reagiam assim quando havia uma grande perda desses guerreiros. Os guerreiros da punição divina não são imortais. Eles também morrem se sofrerem danos fatais. Durante a batalha contra o reino de Coração de Lobo, a cidade sagrada perdeu mais de 100 deles. Eu pensei que Zero já tivesse se acostumado a situações como essa, mas parece que eu estava errada. O quão grande foram as perdas nessa batalha que fez com que Zero convocasse todas as bruxas puras.
A carruagem passou pelas ruas movimentadas da cidade sagrada e se aproximou de um batalhão próximo às falésias, da cordilheira intransponível. Do mesmo modo que a catedral, esse local também estava fortemente vigiado. Isabela saiu da carruagem e entrou num túnel que atravessava as falésias. Ela passou por muitos portões de ferro, caminhando montanha adentro. Sob a luz dos prismas da retaliação divina, o templo secreto principal apareceu em seu campo de visão. Guiada pelo guarda, ela foi diretamente para a biblioteca no andar mais alto. Assim que abriu a porta do salão circular, ela viu a papisa próxima à janela, olhando para fora, parecendo perdida em pensamentos. Posso saber qual foi o motivo que te fez esquecer do reino do alvorecer? Isabela se aproximou de Zero e disse. Não importa o que seja, porque não deixamos Dandes e Véu Negro lá para estabilizar a situação. Zero não respondeu a pergunta. Em vez disso, apontou para as pessoas abaixo e perguntou, me diga o que eles parecem. Isabela franziu as sobrancelhas e perguntou, isso de algum modo está relacionado ao que eu perguntei? Zero ignorou a pergunta de Isabela novamente e disse, são pessoas humildes e ignorantes, que passam os dias sem saber o que de fato está acontecendo, assim como as formigas. Talvez seja assim que as divindades nos enxerguem. Nós derramamos nosso sangue em guerras cruéis e morremos nos campos de batalha sem saber pelo que realmente estamos lutando. Somente ao ficarmos no topo, conseguimos visualizar como realmente funciona o mundo. Felizmente, agora terei uma oportunidade de me aproximar da vontade divina. O que você quer dizer especificamente? Se eu conseguir devorar o novo rei do reino de Castelo Cinza, minha chance de vencer a batalha da vontade divina aumentará significativamente. Zero sorriu, e seus olhos brilhavam com entusiasmo. Eu de algum modo sinto que foram as divindades que o mandaram para mim. Após um momento de silêncio, Isabela disse com uma voz profunda, eu só quero saber quantos guerreiros da punição divina foram mortos na batalha contra o reino de Castelo Cinza. 150 foram mortos no campo de batalha e 11 morreram no caminho de volta a Hermes. Entretanto, o inimigo não recebeu nenhum arranhão. Nem mesmo os grandes escudos ou o ataque de lanças conseguiram romper a linha de defesa do exército de Roland. Zero disse enquanto encarava Isabela com olhos cintilantes. O coração de Isabela vibrou subitamente e a mente dela entrou em tumulto. Como pode o exército da punição divina ter sofrido tantas baixas em uma única batalha? Esse número é até mesmo maior do que a soma das perdas sofridas durante as batalhas nos meses dos demônios e na captura dos reinos de Inverno Eterno e Coração de Lobo. O que tornou o príncipe do reino de Castelo Cinza tão incrivelmente poderoso assim? As bruxas? Os cavaleiros? Não, nenhum deles. Até mesmo uma colossal besta temível do inferno morreria quando cercada pelos guerreiros da punição divina. Como Roland conseguiu fazer isso? A resposta é, armas de pó de neve assustadoramente poderosas. Zero disse como se tivesse lido os pensamentos de Isabela. Até mortais podem manusear essas armas. E eles podem atirar a milhares de passos de distância. As bolas de ferro, que viajam a uma velocidade incrível e que podem ser atiradas continuamente, conseguem atravessar diretamente os escudos de ferro. Foi por isso que nossos guerreiros se tornaram alvos fáceis para eles. Após ouvir em detalhes o que havia acontecido na batalha, Isabela respirou profundamente, e a expressão que apareceu em seu rosto logo em seguida foi a de incerteza. Após ficar calada por um momento, ela falou, então você perdeu. De fato foi uma derrota para a igreja, e Solidão subestimou demais o inimigo. Isabela de repente interrompeu e disse, não, eu não me refiro à batalha. Você não lembra? Você me disse que somente o vencedor seria o escolhido das divindades, e claramente você não foi a vencedora. Você acha que Roland Wimbledon é aquele que pode receber o sorriso divino ao invés de mim? Zero perguntou pacificamente. Isabela não pôde deixar de erguer a voz e criticar, não esqueça do nosso objetivo. Nós devemos derrotar os demônios para que garantamos a sobrevivência da humanidade. Eu não ligo se é a igreja que vai fazer isso ou não. A julgar pelo que aconteceu na batalha, está claro que mesmo que você use todas as suas forças para derrotar e devorar Roland, isso não fará bem algum ao nosso objetivo principal. O exército e as bruxas de Roland serão abatidos. O exército da punição divina sofrerá perdas ainda mais severas e, em menos de 6 meses, os meses dos demônios começarão novamente. Por um instante, Isabela pensou que Zero fosse matá-la, mas Zero não reagiu até que ela terminasse de falar. Então o que você quer que eu faça?
A papisa perguntou suavemente após um longo silêncio. Eliaswit capítulo 620. Diga a Roland Wimbledon sobre o nosso objetivo, a verdade sobre a batalha da vontade divina e o segredo da igreja. Não, eu digo, o segredo da aliança. Isabela disse sem se conter. Desde que Zero se tornou a nova papisa, todas as bruxas puras que pertenciam ao templo secreto principal adquiriram a autoridade de acessar a biblioteca e saber sobre os verdadeiros fatos da batalha da vontade divina. E se ele não acreditar em nós, ele vai. Leve-o para a sala de ilusão na igreja do refletir. Assim ele acreditará em tudo que nós dissermos, ou ele vai achar que é uma armadilha. Você tem certeza que Roland vai dedicar todo o tempo dele para lutar contra os demônios assim que souber a verdade sobre a aliança? Zero disse lentamente. Isabela ficou atônita. Ela abriu a boca, mas não sabia o que falar. Nós duas conhecemos os nobres muito bem. Eles só se interessam em expandir territórios, aumentar riquezas e aproveitar a vida. Talvez eles decidam lutar quando a lua sangrenta chegar, mas como você pode ter certeza de que um príncipe mimado lutará até o fim ao se deparar com uma situação desesperadora? Zero segurou a mão de Isabela, caminhou com ela até uma mesa redonda ao lado e continuou. Isabela, ele é apenas um mortal frágil e fraco. A vida dele é curta e a força de vontade dele desaparecerá com o tempo. Uma peste fria pode facilmente tomar a vida daquele príncipe. Mesmo que ele acredite em nós e escolha lutar contra os demônios junto conosco, ninguém pode garantir que os sucessores dele farão a mesma coisa. Será que eles estariam mesmo dispostos a darem tudo de si e usarem todos os recursos do reino para participar de uma guerra tão brutal e duradoura? Somente a igreja pode fazer isso, já que nossos fiéis possuem uma fé firme nas divindades e em nós. Pelo menos, nós devemos primeiramente enviar um mensageiro para falar com ele. Zero balançou a cabeça e disse, negociações não podem resolver problemas como esse. De fato, devorar Roland custará muito caro a Hermes, mas se submeter um lorde secular também desmoronará a fé das pessoas na igreja e destruirá, portanto, a cidade sagrada. Roland não nos poupará e também eliminará o exército da punição divina como uma forma de estabilizar a organização de bruxas sob comando dele. Essas duas escolhas não são muito diferentes em termos de resultados. Dado isso, por que depositar sua esperança num mortal? Isabela hesitou. Ela entendeu o ponto do argumento de Zero. Lutar contra o príncipe provavelmente levaria a um cenário em que ambos os lados perderiam, mas se render a ele não o preveniria de buscar vingança pelas bruxas que foram perseguidas por anos. Se ele fizesse isso, a igreja pagaria um preço muito caro e o resultado também seria catastrófico. Zero continuou a falar. As bruxas podem aprender o conhecimento dos mortais, mas os mortais nunca poderão ter um corpo como o das bruxas. Obtendo vitória em cada batalha das almas, eu consigo absorver todo o conhecimento e tempo de vida dos meus oponentes. Com essa habilidade, eu posso permanecer jovem e determinada para sempre e assim evitar que nossos esforços sejam arruinados pelas futuras gerações, independentemente de quão longa seja a batalha da vontade divina. Nos últimos 200 anos, eu testemunhei muitas pessoas talentosas serem consumidas pelo tempo. Embora fossem brilhantes e bravas quando jovens, todas se tornaram pó no final. Isso por si só já sugere que eu sou muito mais adequada que Roland para confrontar os demônios. Mas, e mais importante que tudo, eu sou a escolhida das divindades, Isabela. Não importa quem seja meu oponente, eu nunca perco uma batalha. Milhares de almas absorvidas por mim podem atestar esse fato. Zero enfatizou um fato que não poderia ser refutado. Isabela deu um longo suspiro. Ela foi derrotada pelos argumentos de Zero. Bem, qual é o seu plano? Se não conseguirmos nos aproximar muito dele, não serei capaz de eliminar o efeito da pedra da retaliação divina para você. Não se esqueça dos sigilos de alto nível deixados pela aliança. Zero respondeu com um sorriso. Ninguém pode usar o sigilo da vontade divina. E o sigilo do infinito só pode ser usado uma vez. Você tem certeza de que quer usar o sigilo do infinito para isso? Isabela disse, franzindo as sobrancelhas. Esse sigilo irá virar o jogo contra Roland. Não é um desperdício usá-lo se for para garantir nossa vitória. Zero disse, parecendo decidida. Se usá-lo, todo o meu poder mágico será consumido. Não será uma sensação muito boa. Isabela contorceu os lábios e disse. Zero assentiu com a cabeça e adicionou, sim, provavelmente você irá desmaiar. Mas isso não causará danos ao seu corpo. Quando eu conseguir entrar em Roland Wimbledon,
A guerra logo terminará. E se você perder, estaremos acabadas. Zero rejeitou o que Isabela disse. Eu nunca perco. Quando você acordar de seu desmaio, estará deitada numa cama confortável em um dos quartos da catedral. Com essas palavras, Zero encheu uma xícara de chá para Isabela e a confortou. Eu sei que você ainda não está convencida, mas não se esqueça de que você foi criada por mim. Eu te escolhi como a bruxa pura de sua santidade Obrien após seu despertar e te ensinei tudo o que você sabe hoje, incluindo habilidades de combate. Você conhece minha força e minha determinação para derrotar os demônios melhor do que ninguém. Em termos gerais, eu sou a candidata ideal para guiar os seres humanos na iminente batalha da vontade divina. Bem, eu espero que sim. Isabela deu um gole no chá e disse. Mas de acordo com os livros, o sigilo do infinito não é realmente ilimitado, e o poder mágico só poderá se manter efetivo por pouco tempo. Se você, em sua forma de alma, não conseguir apanhá-lo durante esse tempo, não teremos mais outra chance. Não se preocupe com isso. Você quer ouvir o meu plano? Zero disse com um sorriso. Recarregue, ângulo 22, posição 13, fogo. Imediatamente após a ordem, o canhão cancioneiro, de 152 mm cuspiu chamas alaranjadas pelo cano, e o vento forte criado pela força de disparo levantou a poeira ao redor. Mesmo com os ouvidos tampados, Roland ainda conseguiu ouvir o barulho forte de disparo do canhão. Os soldados correram para a frente, esticaram o pescoço e olharam para as montanhas distantes, mas não conseguiram ver o ponto onde a munição de artilharia havia caído. Aqui é Raio falando, a munição de artilharia caiu bem no meio da encosta da montanha. Câmbio. O informe da garotinha chegou aos ouvidos de Roland pelo sigilo do ouvir. Ótimo, marque no mapa, Roland respondeu. Ele estava ocupado coordenando o exercício de disparos a longa distância dos dois novos canhões cancioneiros de 152 mm, especialmente projetados para atirar ogivas explosivas com detonadores de impacto. Ele começou a fazer isso depois que todos os residentes da Serra do Vento Congelante foram evacuados. Roland planejava usar esses canhões de ultra-longa distância para realizar, nesta era, o que seria o primeiro bombardeio além do campo de visão. Roland estava ciente de que ele não poderia confiar nos soldados para corrigir o ângulo dos canhões de acordo com a posição do alvo. Então ele usou o método mais básico, que era registrar os pontos nos quais as munições de artilharia caíam. Após cada tiro, ele anotava o ponto de queda e o respectivo ângulo e posição. Com esses registros, Raio indicaria em qual posição e ângulo eles deveriam atirar baseado na localização dos inimigos. Esses dois canhões especiais conseguiriam estraçalhar os inimigos sem que nem precisassem estar visíveis para os soldados. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.